Salve, salve, galera ligada no Podcrack. Esse é o podcast onde você vai ficar por dentro de tudo que acontece no futebol do Rio de Janeiro, no futebol carioca, o tão amado futebol do nosso estado. Comigo, os meus amigos, vou apresentar um de cada vez, começando por ele, Henrique Lima. Tudo certo, Henrique? Tudo certo, irmão. Satisfação estar podendo falar com vocês essa semana e dar início a esse projeto bacana aí. Show de bola. O segundo é ele, o cara, Caio Fagundes. Beleza, amigo? Fala, rapaziada, beleza? Tudo certo? Pô, um prazer estar aqui com vocês. Só tem craque aqui. Vamos que vamos. E por último, e não menos importante, o craque Luiz Felipe Granado. Fala aí, meu parceiro. É isso aí, rapaziada. Tranquilidade? Vambora. Vambora, porque hoje a gente vai falar do fim de semana que foi agitado, apesar de só 2 cariocas entrarem em campo na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Então vamos começar na ordem cronológica dos acontecimentos. Vamos falar de Fluminense e Santos. Fluminense bateu o Santos por 3-1 no Maracanã. Esse jogo aconteceu no domingo às 4 horas da tarde. Na tarde também dos zagueiros, né? O Nino marcou, o Lucas Claro marcou e o Fluminense venceu o Santos e apareceu no G4. Surpresa, Henrique? Olha, surpresa nenhuma. O Fluminense vem apresentando aí um bom futebol e vem merecendo estar aí no G4. Mas me perguntasse no início do campeonato se eu achava que o Fluminense teria time para estar disputando no topo da tabela, eu teria minhas dúvidas. Pois é, e o Odair, que tanto foi criticado e ainda é por boa parte da torcida do Fluminense, nos últimos 5 jogos pelo Brasileirão, o Fluminense venceu 3 e empatou 2 jogos. A torcida do Fluminense tem razão ou não ao criticar o Odair Hellmann, Caio? Como bem disse Henrique, eu vou até pegar um pouquinho do gancho do que ele falou. Se me perguntasse no começo do campeonato, eu também veria o Fluminense ali no meio da tabela, 12º. Mas assim, o que não tem de qualidade no elenco tem de sobra de disposição, né? Eu acho que o Odair está conseguindo extrair muita disposição, muito empenho da equipe. E foi mais um jogo, né? Também como o nosso querido apresentador falou, Lucas Claro e Nino muito bem. Nino Paraíba não fez nenhuma falta na partida e os 2 zagueiros ainda fizeram gol, né? Pois é, o Fluminense conseguiu a vitória. E agora, Luiz, falando sobre o Marcos Paulo, ele começou muito bem no Fluminense, era o xodó da torcida e nos últimos meses aí vem sendo bastante criticado também. Fez gol, desencantou. Será que a hora do moleque chegou outra vez, Luiz? Ele fez esse gol aí com uma assistência até do Paulo Henrique Ganso, mas ele entrou no lugar do Nenê. Agora, o que não pode acontecer é o Fluminense perder jogadores para a seleção sub-20 brasileira e aí ter que se virar com o Caio Paulista. O garoto Luiz Henrique vinha bem, mas por sorte o Marcos Paulo entrou e conseguiu resolver, porque naquele momento que estava 2-1, o Santos já tinha tido 2 gols anulados e estava vindo para cima. Esse gol de 3-1 fechou a vitória do Tricolor. É verdade. E o Fluminense, né, Xerém, cria muitos bons jogadores. É um lugar que fabrica muitas joias do nosso futebol brasileiro. Vamos tocar o barco aqui, porque a gente poderia usar a hashtag Segue o Líder pro futebol carioca, mas não rolou nesse final de semana. Apesar de ter sido um empate, no fim das contas, esse 2-2 entre Flamengo e Internacional no Rio Grande do Sul saiu com um gostinho de vitória, né, para a torcida do Flamengo, Henrique? Sim, saiu com certeza o gol aí no finalzinho, já nos acréscimos do Everton Ribeiro, que vem fazendo excelente campeonato, foi até convocado para a seleção brasileira de forma muito merecida e para mim é o jogo da rodada. 2 equipes muito aguerridas, 2 equipes de muita técnica e vão disputar aí até o final essa primeira colocação. É verdade, o Inter permanece na liderança com 35 pontos, o Flamengo tem a mesma pontuação, mas perde nos critérios de desempate, né? Acaba perdendo no critério de saldo de gols. E falando em gol, o Flamengo deu 2 ontem de graça. Que falar da atuação da zaga do Flamengo ontem, Caio? Olha,
Realmente, eu acredito que teve erros de zaga, principalmente no gol na falha do Gustavo Henrique, né? Acho que o Wesley e o Gustavo Henrique erraram nesse mesmo lance. O Flamengo já tinha quebrado a primeira linha de marcação, mas o Wesley resolveu recuar a bola e aconteceu o que aconteceu. Mas eu prefiro enxergar o mérito do Internacional, né? De ter adiantado as linhas de marcação, estava cortando muito bem as linhas de passe do Flamengo. E aí conseguiram fazer 2 gols com essa estratégia do Kudê. Então, e além do Everton Ribeiro, né, queria dar destaque para o Pedro, que jogou muito bem, e também para o Gerson, que ontem, cara, tocou 90 vezes na bola. Foi muito participativo, principalmente no segundo tempo, quando foi para sua posição de origem. Pois é, o Gerson deu assistência, inclusive, para o Everton Ribeiro, já no finalzinho da partida, e o Flamengo conseguiu esse empate. E o Caio falou sobre mérito do Inter, mérito colorado, e claro que isso passa muito, muito pelos pés dele, Thiago Galhardo. Mais uma vez foi decisivo, mais uma vez marcou, artilheiro do Campeonato Brasileiro, e agora eu vou jogar um pepino pro Luiz Felipe. Luiz, Thiago Galhardo ou Pedro no seu time, quem você escolhe? Olha, a verdade é que a gente comentou antes sobre as crias de Xerém, né, que vem dando bons jogadores, e como o Caio falou, assistência do Gerson e gol do Pedro. Ou seja, o Flamengo ontem se salvou também com as crias de Xerém, além de ter um excelente time e ainda com muitos desfalques, Arrascaeta lesionado e entre outros. Agora, o Thiago Galhardo vem fazendo excelente campeonato, liderando, mas o Pedro ainda, até pelo fato de ser mais jovem, seria a minha escolha, porque tem mais presença de área. O Thiago Galhardo é um cara que se movimenta mais, sai da área, sabe fazer o 1-2, e o Pedro é mais aquele centroavante do pivô e da finalização, tá? Aqui tem aquele faro de gol de conseguir estar no lugar certo na hora certa. Pois é, tem muito mérito, sabe se posicionar muito bem, como o Luiz disse, e é um bom páreo porque o Thiago Galhardo ele joga numa posição que não é a sua posição de origem, e particularmente isso é algo que me encanta, aquele jogador polivalente, e é o artilheiro do Campeonato Brasileiro, não à toa, e eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu acho cruel a convocação da seleção brasileira sem Pedro ou Thiago Galhardo. Mas vamos tocar o barco, vamos falar do Vasco. O Vasco não jogou nesse final de semana, mas teve o seu jogo adiantado contra o Corinthians no meio de semana, jogando em São Januário, perdeu em casa por 2-1. E com os resultados da rodada, agora o Vasco está na zona de rebaixamento. Ele abre a zona de rebaixamento em 17º. E aí, Henrique? Do céu ao inferno, torcedor vascaíno, né? Como o torcedor vascaíno costumava brincar, estava harmonizado, mas agora complicou. São 5 derrotas em sequência. O Vasco, ao meu ver, jogou melhor que o Corinthians, mas infelizmente não aproveitou as chances que teve e deixou o Corinthians virar, que sendo um péssimo resultado, pois os dois brigam aí na zona da degola, e um resultado dentro de casa não pontuar é fatal. É fatal na briga contra o rebaixamento. É verdade, com certeza. E perder em casa para um adversário direto, né? O Corinthians também briga na parte de baixo. Certamente isso vai fazer muita falta ao Vasco. Agora, Caio, a gente vê na primeira parte da tabela Flamengo e Fluminense, desculpa, no G4. E na segunda parte da tabela, o Vasco abrindo a zona de rebaixamento e o Botafogo beijando a zona de rebaixamento. Como explicar as divergentes fases dos 4 clubes cariocas? Olha, eu acho que passa muito pelo planejamento, né? Eu acredito que Flamengo e Fluminense são os dois cariocas com melhor planejamento, e por isso são os que estão brigando lá em cima. E é curioso, né? Porque o Vasco está na sua 5ª derrota seguida, depois de ter tido uma sequência tão boa com o Ramon, e agora, né? É o líder da zona de rebaixamento, então a gente tem que ficar de olho, porque senão vai complicar mais para frente. É verdade. Para muito torcedor vascaíno já complicou. Vai passando aquela novela na cabeça do torcedor vascaíno. Tá difícil pensar nos anos em que o Vasco foi rebaixado e não associar a crise momentânea a isso. Mas, Luiz, o Vasco tem o próximo confronto contra o Goiás, joga contra o Goiás, uma partida direta. Claro que antes tem o duelo contra o Caracas no meio de semana, vai enfrentar o Caracas pela Copa Sul-Americana. Mas falando sobre o jogo do Campeonato Brasileiro, confronto direto contra o Goiás, que só venceu 2 partidas e está muito mal, é o lanterna do campeonato. Dá para sonhar aí o torcedor vascaíno com uma vitória e, consequentemente,
com uma possível arrancada contra o perigo da zona de rebaixamento, Luiz? O perigo ele existe, né? Mas o que acontece é que o Vasco está lutando em duas frentes, como você ressaltou, tem a Sul-Americana e está lutando ali para sair da zona de rebaixamento no Brasileirão. O Botafogo tem a Copa do Brasil, eliminou até o próprio Vasco. O Flamengo nas três frentes, Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil, e só o Fluminense só tem o Brasileirão a disputar. Agora o Vasco vai ter que fazer uma escolha. Chegou o técnico novo, a gente ainda não conhece muito bem o perfil dele. Agora, será que ele vai poupar jogadores no jogo contra o Caracas para ir com tudo contra o Goiás fora de casa e tentar pontuar para sair da zona de rebaixamento? Ou ele vai apostar todas as fichas no confronto internacional? É um quesito a se observar nessa quarta-feira, 9h30 da noite, que vai ser o horário do jogo do Vasco e Caracas. É uma boa análise. O Caracas é uma equipe que vem para a Copa Sul-Americana após a eliminação do seu grupo na Taça Libertadores. E não era um grupo fácil, não. Um grupo que contava com o Libertad do Paraguai, com o Boca Juniors da Argentina e com o Independiente Medellín. Então, foi um Caracas que empatou jogando na Venezuela contra o Boca, antes ainda da parada do futebol por conta da pandemia. E, para quem está achando que vai ser fácil, o Caracas não vai ser nem um pouquinho fácil. Então vamos conferir mais uma excelente análise aí do Luiz Felipe em relação às escolhas futuras do Vasco da Gama. Vamos tocar aqui o nosso Podcrack, vamos falar do Botafogo, né? O Botafogo teve o seu jogo adiado, porque o seu adversário São Paulo teve um compromisso pela Copa do Brasil contra o Fortaleza, inclusive avançou de fase, e o Botafogo em 16º, Henrique. Botafogo na 16ª posição com 19 pontos. Afinal, qual é o campeonato do Botafogo, Henrique? Olha, é uma situação bem complicada para o Botafogo, que tinha conseguido 2 vitórias importantes, aí depois perdeu e empatou para variar. Já são 11 empates em 17 jogos. E a situação do Botafogo é a seguinte: jogo atrás de jogo, cada jogo uma final, para poder se livrar da zona do rebaixamento que tanto aflige o torcedor. A mudança tem que vir de cima, tanto a diretoria quanto o técnico tem que mudar, tem que fazer escolhas diferentes, porque com a saída do Autuori, muitos torcedores acharam que o estilo de jogo iria mudar, mas infelizmente continua a mesma coisa. E se não mexer as peças, cara, vai ficar complicado para o Botafogo. Agora, esse jogo contra o Ceará em casa, é de suma importância pontuar e tem que pensar na vitória. Se pensar em somar ponto, como o empate travado, aquele jogo pegado, vai se complicar e pode acabar levando a virada ou sair perdendo já e não conseguir o resultado positivo. O Botafogo enfrenta o Ceará. Esse jogo acontece no sábado, dia 31, às 5h da tarde. O jogo vai ser no Newton Santos. E, Caio, o Ceará que é osso duro de roer, hein? O Ceará atualmente está na 10ª posição do campeonato, assim como o Botafogo tem um jogo a menos, né? E vai jogar fora de casa. Já jogou no Rio de Janeiro há poucas semanas contra o Fluminense, conseguiu um empate no Maracanã. Jogo difícil para o Botafogo, hein, Caio? É uma partida complicada, né? Lembrando que o Ceará venceu o Flamengo por 2-0 nesse mesmo campeonato, então, assim, é um time competitivo. E o Botafogo também vem com 2 desfalques, né, de última hora, o Guilherme Santos e o Weber Bessa testaram positivo para a Covid-19, né? E também eu não sei se o Kalu vai ter condições de jogo, né? Ele estava com dores musculares, né? Então a gente não sabe se ele vai poder participar. Então, assim, o Botafogo já tinha um jogo complicado e agora com essa situação complica mais ainda. Agora, ô Luiz, eu vou abrir espaço para você poder falar também do confronto, mas eu quero tratar de um jogador em especial. O Caio falou do Kalu, e eu quero saber por que o Kalu ainda não brilhou no futebol brasileiro. O Honda, ele começou jogando como volante, inclusive o Autuori era muito criticado por isso, e após a saída do Autuori, o japonês está jogando um pouco mais adiantado, e está funcionando. A torcida do Botafogo gosta muito do Samurai, mas por que o Kalu não consegue ter as mesmas atuações ou atuações parecidas com a do japonês, Luiz?
Olha, eu acho que passa muito pela criação do time, porque a bola precisa chegar no Calu. Ele é um cara que participa bastante do jogo, mas precisa da criação ali. O Botafogo não tem essa criação. O Honda, a torcida do Botafogo tem até, apesar do desfalque que o Caio, dos desfalques, né, que o Caio comentou, o Botafogo tem uma notícia boa a comemorar, que foi a renovação do Honda até o final da temporada, né, que seria expirado esse final do ano o contrato e renovou até fevereiro para conseguir finalizar a temporada. Mas antes desse jogo contra o Ceará, também tem o confronto da Copa do Brasil contra o Cuiabá, que até pouco tempo era líder na segunda divisão do Brasileiro, mas agora caiu para a terceira posição. Aí a gente tem que ver se o Botafogo vai conseguir suportar um time da segunda divisão, que vem bem, ou se vai focar também como o Vasco no Brasileiro para seguir e tentar sair da zona de rebaixamento, porque se ganhar, chega a 11º com 18 jogos e 22 pontos. É verdade, vai ter que ter o mesmo esquema, então, do Vasco da Gama e o Botafogo, né? E vai enfrentar um Cuiabá. O Cuiabá também é um time difícil. Para quem acompanha a Série B, é um time muito bem organizado. E quando joga em casa, quando joga na Arena Pantanal, geralmente é um time que incomoda bastante. Vamos partir para a Série C, depois a gente volta para a Série A. Vamos partir para a Série C para falar do Volta Redonda. O Volta Redonda jogou nesse final de semana também. Acabou perdendo para o Tombense em Tombos. O jogo foi 1-0. O Voltaço que começou muito bem na Série C, no seu grupo, e agora já acumula aí 10 jogos sem uma vitória. O Volta Redonda, ele está no grupo B, está na 6ª posição, 14 pontos, não está tão longe do Criciúma, que abre o G4, que tem 16, mas os últimos jogos aí não animam nem um pouco, Henrique. O Voltaço aí vai ter que suar a camisa se quiser avançar de fase. As derrotas estão custando as colocações, está cada vez ficando mais apertado, mas é torcer, que todos os cariocas carregam em si um clube de menor expressão no peito, seja ele o Bangu, o Volta Redonda em si, e é sempre bom ver os times de menos investimento do Rio cada vez melhores e apresentando futebol de qualidade. Pois é, o Volta Redonda que é uma equipe que incomoda bastante no Campeonato Carioca, tem uma estrutura bacana. Agora eu vou fazer uma pergunta para o Caio, que pode ter até uma resposta um pouco óbvia, mas queria saber se era um consenso de fato. Por quê? Por que o nosso futebol carioca, os times de menor investimento do Rio, não conseguem ter tanto sucesso como, por exemplo, os times de menor investimento de São Paulo, Caio? Eu acho que é uma questão mais estrutural, né? Eu acredito que as equipes cariocas elas não possuem um calendário que favoreça, né? Tanto na questão financeira quanto na questão física. E para esse jogo de agora, o Volta Redonda há pouco tempo, eu acho que foi hoje, anunciou a contratação do técnico Neto, que era do Sub-17 do Botafogo, e vai começar a comandar a equipe do Volta Redonda. O contrato é de 5 anos, vamos ver como é que ele se comporta, né? Já vai estrear nessa fogueira aí, vamos ver como ele vai funcionar. É uma tremenda fogueira. E, Luiz, só para complementar aqui o assunto sobre Série C, o Volta Redonda, ele está na 6ª posição do seu grupo, está a 2 pontos do Criciúma, que abre o G4, e está aí a 5 pontos do São Bento, que abre ali o Z2, né, que seria o rebaixamento aí da Série C. Tendo em vista que não vence uma partida, né, há 10 rodadas, qual você acha que é o campeonato do Volta Redonda de fato? Você acha que o Volta Redonda tem condições ainda de sonhar com o acesso? Ou está mais próximo ali de brigar contra um não rebaixamento? O Volta Redonda que naquela volta da pandemia no Carioca, teve aquele jogo contra o Fluminense que o Egídio, aos 21 minutos, deu aquela voadora criminosa, foi expulso, atrapalhou o time do Fluminense e, com isso, acabou levando prejuízo de 3-0 o tricolor. E aí
o Volta Redonda conseguiu se classificar no Carioca e tudo, mas aí a Série C é outra coisa, porque esses times de menor rendimento têm que viajar muito. Você falou aí do São Bento, lá do Sul, Remo, lá no Norte, Vila Nova, em Goiás, tem que viajar muito, acaba se desgastando, ainda tem o problema da pandemia, que para esses times é ainda mais complicado. Então, num ano atípico como esse de 2020, se preocupe em se segurar na Série C e tenta o acesso no ano que vem. Boa, e vale ressaltar os problemas do Raulino de Oliveira, o estádio do Volta Redonda, que está simplesmente abandonado. Um dos estádios aí que já foi muito usado por Flamengo, por Fluminense também. Está em situação completamente triste, o gramado está destruído. Enfim, a Prefeitura de Volta Redonda é quem toma conta do estádio e, infelizmente, a situação do Voltaço, que começou muito bem o ano, inclusive na Série C, não é agora das melhores. Mas vamos continuar aqui, vamos continuar falando. Só uma informação, já que a gente entrou nesse assunto, sobre os clubes de menor investimento. O Nova Iguaçu, nesse final de semana, ele foi campeão da Taça Santos Dumont, bateu o Sampaio Corrêa por 3-0. A Taça Santos Dumont, que é o primeiro turno da Série B1 do Campeonato Carioca, ou seja, o primeiro turno da segunda divisão do Campeonato Carioca. Nessa semana já começa a Taça Corcovado, que seria o segundo turno. Agora, meus amigos, só para a gente finalizar, vamos fazer um bolão dos próximos jogos aí dos grandes do Rio de Janeiro, na Série A. E vamos falar aí primeiro do jogo do Fluminense. Vamos começar com o Flusão. Fluminense visita o Fortaleza. E aí, Henrique, qual é o seu palpite para o jogo? Esse duelo aí de tricolor, duelo de técnicos também, 2 técnicos aí do momento, o Odair Helma e o Rogério Ceni. Vai ser um jogo pegado. O Fortaleza tem a melhor defesa do Campeonato Brasileiro. E, na minha opinião, vai ser 2-1 Fluminense, mas um jogo bastante pegado. Caio, seu palpite, meu amigo. Olha, indo no embalo do momento do Fluminense, né, que já tem 7 partidas sem perder e só está subindo na tabela, eu também vou ficar ali com o Henrique. Eu acho que 2-1. Tem 2 baixas importantes ali, né? Fred e Dodi não devem participar do jogo. Então, mas mesmo assim, eu aposto numa vitória do Fluminense. Acho que 2-1 é um resultado justo. Show de bola. E você, Luiz, qual é o seu palpite para a partida? É o confronto entre os dois times que menos se esperava e que mais estão rendendo entre os 9 primeiros colocados ali, né? Entre Grêmio e Palmeiras, estão conseguindo um desempenho melhor que esses dois times. E tem outro ponto que é uma possibilidade importante do Fluminense se aproximar ainda mais do pelotão do trio ali principal do campeonato, porque o Flamengo tem um jogo difícil contra o São Paulo, o Atlético Mineiro vai visitar o Palmeiras lá em São Paulo e o Internacional pega o Corinthians, que apesar da má fase é sempre muito difícil de ser enfrentado em casa. Então o Fluminense precisa da vitória, mas eu acho que é um jogo muito difícil. Fortaleza foi eliminado, então vai querer ganhar para mostrar serviço, então eu aposto no 1-1. Bom palpite. É um time muito organizado também, o time do Fortaleza, time do Rogério Ceni, que ao meu ver é o melhor técnico brasileiro no futebol brasileiro. Estou falando que é o melhor técnico em atividade no Brasil, mas o melhor técnico brasileiro, que a gente está cheio de gringo agora, né? Mas vamos continuar, vamos falar do jogo do Botafogo. O Botafogo enfrenta o Ceará, outro nordestino, mas o jogo do Botafogo é no Rio de Janeiro. Um jogo de suma importância para o Alvinegro Carioca. E aí, Henrique, qual é o seu palpite? Duelo de alvinegros. Vai ser um jogo difícil, um jogo pegado. O Botafogo aí vem de muitos empates, perdendo pontos cruciais em casa. E essa partida tem que pontuar, seja ele o 1-0, 2-0. Não pode levar gol, porque quando o Botafogo leva gol, entra em uma reação em cadeia, o time se desespera e a chance é grande. Mas eu acho que se o Botafogo propor o jogo e ir para cima, a chance de sair com resultado positivo é grande. Então meu palpite vai ser de 2-1. Beleza, sua vez, Caio. O Ceará vem de uma vitória por 2-1, né, contra o Curitiba, numa partida onde o time não teve muito a bola, né, apostou mais em jogadas de velocidade, mas conquistou a vitória.
E assim, com o atual momento do Botafogo, eu apostaria numa vitória do Ceará. Vamos torcer aí para que o Botafogo consiga fazer uma boa partida, conquistar algum ponto, nem que seja um empate. Mas eu apostaria na vitória do Ceará, acho que 1-0. Beleza. Luiz, seu palpite. O Botafogo, se vencer, iguala na pontuação com o Ceará, 22 pontos em 18 jogos. Então eu acho que o Botafogo ganha 2-1. Beleza, então vamos esses são os jogos de sábado, dia 31 de outubro. A gente vai para domingo, já é outro mês, dia 1º de novembro, e vamos de Flamengo e Paulo, um jogaço de bola. Duas equipes que, ao meu ver, vão brigar até o fim pelo topo da tabela. E aí, Henrique, qual é o seu palpite? Olha, para mim é o jogo da rodada. Dois gigantes do futebol brasileiro aí se enfrentando. O São Paulo em quinto, já 5 jogos sem perder, são 2 vitórias e 3 empates. E o Flamengo vindo embalado aí, também com 3 vitórias e 2 empates. Então eu acho que vai ser um jogão. Meu palpite aí é de 2-2. E você, Caio? Eu acho que é um duelo muito interessante, porque assim, a gente tem o Flamengo, que tem o melhor ataque da competição, enquanto o São Paulo tem a melhor defesa. Então, assim, na verdade, o São Paulo tem a segunda melhor defesa, né? Então, assim, é um duelo de expoentes, né? Um defensivo e outro ofensivo. Mas eu apostaria numa vitória do Flamengo. Eu acho que o Flamengo tem um time mais coeso, mais maduro, por mais que o Diniz esteja mais tempo no São Paulo. Então, eu aposto numa vitória de 2-1 do Flamengo, até porque eu jogo no Rio. Então, eu acredito que o Flamengo vai se dar melhor nessa partida. Beleza, e você, Luiz? E nesse confronto aí de dois técnicos bem taticamente, né? Dois técnicos que arrumam o seu time muito bem. Quem você acha que sai vencedor aí? Olha, eu acho que se o Flamengo conseguir encaixar a marcação alta e pressionar a saída de bola do São Paulo, vai acabar acontecendo algum erro e o Flamengo vai saber aproveitar isso. O porém é que o São Paulo também tem um jogo no meio de semana contra o Lanús, partida importante, vai viajar até a Argentina. Então a gente não sabe como é que vai estar o estado físico do time para esse jogo. Então eu aposto numa vitória tranquila do Flamengo, no mínimo aí uns 3-0. Beleza, beleza. E para a gente fechar, vamos falar de Goiás e Vasco. Esse jogo acontece no domingo também, 8h30 da noite, o jogo fora de casa. O Vasco vai atuar fora de casa contra o Esmeraldino, que é o lanterna da competição. Qual é o seu palpite, Henrique? É um duelo aí importante na briga contra o rebaixamento. O Goiás aí vem em um momento conturbado. A principal torcida organizada deles, a Força Jovem do Goiás, chegou a protestar, chegou a ir no CT conversar com os jogadores, deram uma palestra. Em contraponto, o Vasco aí também no momento delicado, são 5 derrotas em sequência. Mas eu acredito que o técnico novo, Pinto Sá, vai vir com tudo, vai poder trabalhar durante a semana um pouco do que tem para implementar no Vasco, e eu acredito aí que o Cruz Maltino leve essa por 3-1. Caio. Então, eu vou apostar em alguma evolução da equipe Cruz Maltina, né? Em algum tipo de fase de construção da equipe, eu vou apostar nisso. Eu acho que o Goiás tem uma equipe consideravelmente inferior, né, ao Vasco. Eu acho que o Vasco já demonstrou que tem força no campeonato, está passando por uma má fase. Mas eu vou apostar numa vitória, até porque o Vasco na última partida teve um bom volume de jogo. E eu acho que se repetir esse bom volume, esses gols, essas oportunidades serão convertidas em gol. Então, eu vou apostar que o Vasco vai vencer essa partida, até por conta do momento de desespero, né? Eu acho que o Vasco vai vir com tudo e vai sair vencedor desse jogo. Eu acho que 2-1. Para finalizar, Luiz. O Vasco, como o Caio falou, veio bem, e isso passa muito pelo Ribamar, né? Porque o Cano também não jogou, vem de uma sequência de 8 jogos sem marcar, e o Ribamar mostrou serviço, meteu um gol de letra, uma bicicleta que bateu no travessão. Então, se ele continuar nessa fase iluminada, ele provavelmente marca uns 2, eu vou de 2-0 Vascão. Show de bola. Então, tudo anotado aqui, os resultados aqui, vamos torcer para que os cariocas consigam vencer na próxima rodada, consigam alcançar seus objetivos. E o Pod Crack vai ficando por aqui. Esse foi o episódio número 1. Então, Henrique, suas considerações finais, amigo. Então é isso, rapaziada. Espero aí que tenham gostado.
do Pod Crack número 1. Nos vemos semana que vem. E é isso. Obrigado. Cara, sua vez. Agradecer a presença aqui de vocês, de todo mundo que ouviu, participou de alguma forma. Vamos torcer pelas equipes cariocas no final de semana, vai dar tudo certo. Bebam água e semana que vem volta aqui que a gente vai estar aqui para fazer uma companhia a vocês. Valeu. Luiz. É isso aí, começamos bem, começamos com o pé direito, e se você gostou, compartilhe com seu amigo, manda para geral aí e ajuda a gente. Valeu, se gostou, tamo junto. Valeu, a gente vai ficando por aqui e até o episódio número 2 que vai acontecer na próxima semana. Pod Crack, o lugar onde até você é craque. Tamo junto.